hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre algo que todo crente precisa enfrentar. Hoje é um dia, para muitos, um dia triste, um dia que é conhecido como o dia de finados. O dia onde muitas pessoas prestam homenagem àqueles que já foram, mas nós, como igreja, precisamos entender nessa manhã que existe sim, existe uma morte necessária, que todo crente precisa passar por ela. Uma morte que ela é fundamental para que a gente, como igreja, a gente possa caminhar cada vez mais na direção do Senhor. E eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Gálatas 2, no verso 20. Diz assim, o versículo 20 é o principal, mas vamos ler agora o que está escrito no capítulo 2 de Gálatas, que diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em nossos dias, nós vemos muitas pessoas se intitulando evangélicos, cristãos, membros de igreja. As igrejas cada vez mais cheias, a gente observa e a gente vê os dados que cada vez mais o número de evangélicos tem crescido no Brasil. Mas o que significa ser um cristão? O que significa ser alguém que entende o significado? Obrigado, Maicon. Leva para mim, vai lá. Obrigado. O que significa ser cristão? O que significa caminhar ao lado de Cristo? Qual deve ser a marca do cristão? Qual deve ser a marca do cristão? Eu acredito que existem algumas marcas, mas a principal marca que o cristão deve ter, deve ser a cruz. A cruz de Cristo. O próprio Jesus disse isso aos discípulos, ali no capítulo 9, no versículo 23 do livro de Lucas, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E a gente precisa entender uma coisa: quando Jesus diz cruz, Ele quer dizer morte. Ele não quer dizer outra coisa a não ser morte. Quando Jesus diz que o crente deve carregar a cruz, não quer dizer que nós temos que andar com um cordãozinho, com uma cruz. Não é esse tipo de cruz que Jesus está dizendo. Que a gente deve carregar uma marca, um acessório na nossa vida. Jesus está dizendo que a gente precisa morrer. Uma das marcas do cristão é estar morto. Mas qual é o sentido disso? A marca do cristão é estar morto. O que significa então estar morto nesse sentido? O que significa morrer? O que significa essa cruz que Jesus fala? O que significa dizer então que não sou eu mais quem vive? O que significa isso? Dizer que não sou mais eu quem vivo, que alguém vive em mim. O que significa essa expressão que a gente tanto diz, que a gente canta, que a gente lê, que a gente diz, que a gente declara, mas a gente entende realmente o que significa carregar a cruz? A gente entende o que significa estar morto? Significa, primeiramente, que a gente deve abrir mão. O morto não tem vontade. O morto não tem desejo. Quando a gente entende o estado que a gente deve estar, a gente passa a entender o quanto a gente precisa ser dependente de Deus. Porque a gente não tem mais vontade, a gente não tem mais
desejo, porque a gente entende que a vontade de Deus, que o sonho de Deus, que os planos de Deus estão acima dos nossos. E por isso nós carregamos a nossa cruz, porque a gente abre mão disso. A gente abre mão daquilo que a gente quer, porque a gente entende que Deus entende e vê além do que a gente pode ver, e Ele conhece o que a gente precisa. O quanto a gente precisa deixar Deus governar a nossa vida. A gente ora que a gente quer que Deus dirija a nossa vida. A gente ora, Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida. Mas muitas vezes a gente ora apenas e a gente realmente não acredita ou a gente não vive isso. A gente ora, a gente fala, mas isso não é uma verdade para a gente. Que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. E só é possível que isso aconteça quando a gente entende que a gente precisa morrer para que Cristo possa viver em nós. Esta morte significa abrir mão da nossa vida e entregá-la nas mãos de Deus. Existe um cara que tinha uma vida muito errada. Ele se envolvia com drogas, tinha uma vida muito ruim, que era um cara chamado Rodolfo Abrantes. E ele foi durante alguns anos vocalista de uma banda chamada Raimundos. E aí, um dia ele teve uma experiência com o Senhor e entregou a sua vida. E vendo uma vez um testemunho dele no programa de televisão, ele conseguiu dizer exatamente o que deve ser o pensamento do cristão. Ele diz o seguinte: se a forma de Deus demonstrar o amor dele por mim foi dando a vida dele por mim, a única solução é eu dar a minha em troca. É exatamente assim que funciona. É a gente dar a nossa vida nas mãos de Deus. A questão não é o que nós queremos ser, mas o que Ele pretende que nós sejamos, quando Ele nos fez. Imagine-se como uma casa viva. Deus vem e reconstrói essa casa. A princípio você às vezes não compreende muito bem o que Ele está fazendo. Ele está tapando alguns buracos, consertando o telhado, para que não haja goteiras e assim por diante. Você sabe que é um trabalho que precisa ser feito, mas você não se surpreende. Mas de repente ele começa a atingir a casa de um jeito que começa a mexer com a sua estrutura. Mas Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus está construindo uma casa muito maior, muito melhor daquela que tinha antes. Aquela casa não existe mais e ela precisa deixar de existir para que outra seja construída no seu lugar. Às vezes precisamos colocar algum compartimento extra, precisamos construir torres, fazer jardins. Às vezes você tinha uma ideia de algo pequeno, mas de repente Deus constrói um palácio. E um palácio para que Ele mesmo possa morar, para que Ele seja o rei. Por isso é morrer para ser cristão. E morrer é deixar Cristo reinar. Quando Jesus diz que nós precisamos carregar a nossa cruz, significa deixar Jesus reinar na nossa vida. Mas para que Cristo possa reinar, existem algumas características daqueles que deixam Cristo reinar na sua vida. E sobre essas características a gente vai ver rapidamente nessa manhã. Cristo só consegue reinar no coração daqueles que vivem para Deus. A gente observa no verso 19, que diz que, pois por meio da lei eu morri, a fim de viver para Deus. Os que vivem para Deus são aqueles que um dia abriram o seu coração para Cristo fazer morada. Eles entregam a sua vida 100% nas mãos de Deus, para que o Senhor possa controlar, dirigir. Eles conseguem entender o real significado de renunciar às suas vontades e a si mesmo, para que eles possam se tornar seguidores de Cristo nessa terra. Se a gente observar a vida dos discípulos, cada um precisou abrir mão de alguma coisa, para que pudesse ser discípulo de Jesus. No culto dos jovens, na sexta-feira, nós conversamos um pouco sobre a vida de Mateus,
que abriu mão dali, do seu dia a dia, da sua rotina, de tudo que ele fazia ali, para seguir a Jesus. E é assim com a nossa vida. Para que nós possamos ser seguidores de Jesus na terra, é preciso entregar 100% da nossa vida nas mãos de Deus. Isso é viver para Deus. Muitas vezes a gente entrega a nossa vida. Mas quando Jesus começa a mexer, a gente fala, não, Senhor, aqui não. Aqui o Senhor não mexe, não. Deixa assim do jeito que está. E viver para Deus é entregar tudo. Por completo. 100%. No processo que a gente entende de santificação e no ato da conversão, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a gente é justificado em Cristo, para que nós possamos entrar na glória de Deus, na glória eterna. Aí eu pergunto, nós podemos dizer que vivemos para Deus? Se nós podemos dizer que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se eu já passei se eu entendo o que significa a cruz, eu vivo para Deus. Precisa ser uma pergunta que nós devemos fazer para a gente. Nossas atitudes e ações, pensamentos, revelam que a nossa vida foi totalmente entregue ao controle e à direção de Cristo. Nós fizemos isso. As nossas atitudes, nosso dia a dia, representa isso? Alguém que entregou a sua vida completamente nas mãos de Deus? Porque quando a gente declara que o Senhor é o nosso, Senhor Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, nós precisamos nesse momento entregar a nossa vida. E receber o dom do Espírito Santo. E ser selado com esse Espírito Santo. E dizer que nós tornamos agora penhor da herança do Senhor. É isso que significa reinar. Deixar Deus reinar. E se a gente quiser que Deus reine na nossa vida, é preciso que nós possamos entender que é necessário viver para Deus. Viver para Deus. Essa é a primeira característica daqueles que entendem o significado dessa morte necessária. Eles vivem para Deus. O segundo, eles entendem o que é estar crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo afirma que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao fazer essa declaração, ele tinha plena convicção da entrega dele. Ele tinha plena convicção do que ele fez um dia. Porque já não era mais ele quem vivia, mas era o Senhor que vivia através da vida dele. Ele se considerava crucificado com Cristo. E a gente precisa também entender isso. A gente precisa entender o que significa estar crucificado com Cristo. A gente precisa entender que é entregar totalmente, realmente, a nossa vida. Entender que a gente precisa ter convicção da entrega de Jesus e da nossa entrega diante dele. A entrega daquele que foi salvo deve permitir com que o caráter e as características de Cristo possam ser transmitidas através da minha vida. Quando Paulo diz que já não é mais ele quem vive, é porque para ele importava mais que as pessoas vissem quem Jesus na vida dele do que propriamente Paulo. Paulo entendia que antes dele ser reconhecido, ou antes das pessoas verem quem era Paulo, era necessário que as pessoas vissem quem era Jesus na vida de Paulo. Por isso ele entendia o que é estar crucificado. E ressuscitado em Cristo Jesus, agora já não há mais os valores do homem, agora já não há mais os valores deste mundo,
Agora o que reina é Cristo no coração dessa pessoa. E a gente entende que a gente é representante de Deus. A gente é representante de Jesus. E estar morto significa deixar que os valores e os princípios dos céus sejam mais evidentes, ou sejam totalmente evidentes na nossa vida, muito mais do que os nossos valores, muito mais do que as nossas escolhas. Quando diante de uma situação, nós sabemos exatamente como deveríamos agir, que seria a forma que Cristo agiria, e nós simplesmente, deliberadamente, agimos de uma maneira diferente daquela, estamos demonstrando, na verdade, que não é Cristo que vive, que ainda existe eu ali, que as minhas vontades, que aquilo que eu acho que é certo, que eu acredito que seja certo, ainda vive. E muitas vezes falta isso na nossa vida, uma entrega total, uma morte total. Ser seguidor de Cristo é estar morto para que Cristo viva. E é abrir mão de quem a gente é, para que nós possamos ser quem Jesus quer que nós sejamos. As nossas decisões sempre precisam estar no aval do Senhor Jesus. Não importa o quão difícil seja a situação. Não importa o quão difícil o problema ou algo que se levanta diante de nós seja difícil de transpor. A nossa atitude sempre precisa ser pautada em atitudes de valores eternos, de valores do nosso Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não é simplesmente a gente gastar todo o nosso tempo vindo à igreja. A gente acha que é isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é vir todos os domingos à igreja, na quarta-feira, é participar de tudo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é imprimir os valores do reino de Deus, a justiça dele na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo quando ele manda a gente buscar o reino de Deus. É que os valores do reino possam ser vistos na nossa vida e a gente buscar esses valores. E não adianta nada a gente vir à igreja sempre, mas nossos valores continuarem sendo os deste mundo. Que a gente não entendeu o que significa estar crucificado com Jesus. E Cristo reina naqueles que vivem para Deus, naqueles que entendem o que significa estar crucificados com Cristo e na vida daqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus. Aquele que vive para Deus, estando crucificado com Cristo, experimenta outro milagre. Ele vive pela fé. A marca daquele que está crucificado é viver pela fé. É a convicção plena de que, como servo de Deus, a gente continua sendo humano, sujeito às tentações, mas também a gente sabe que não está sozinho. A gente tem plena convicção de que existe o Espírito Santo, e que Ele está aí para nos consolar, para nos edificar, para nos justificar, para nos santificar. A gente entende que a gente não está sozinho. Porque muitas vezes quando a gente acha que a gente está muito vivo, na verdade a gente está morto. Porque a gente só é vivo quando a gente experimenta a vida em abundância, que Jesus diz que vem trazer. E viver em abundância só é possível vivendo pela fé. Porque a gente nunca vai abrir mão de verdade, a gente nunca vai entregar 100% se a gente não tiver fé. Porque a gente sempre vai ter aquele pé atrás, a gente sempre vai ter aquela dúvida: será mesmo? Será? E Deus prova todos os dias que Ele está conosco, porque é isso que Ele diz, que Ele estará conosco até o fim, até a consumação da história. Deus é eterno, Deus está sempre com a gente.
E a característica dos que estão crucificados é que eles entendem isso. E eles conseguem viver com esperança, mesmo diante da maior dificuldade que se levanta. Mesmo quando a gente acha que a gente não vai conseguir andar. Mesmo quando a gente acha que não vai conseguir dar o próximo passo. Mesmo quando a gente pensa em desistir, a gente lembra de que a gente está morto. E que já não é eu que vivo. A gente lembra que é Cristo que vive. E aí isso traz esperança. Isso traz ânimo. Isso traz um renovo. E a gente encontra a fé na cruz para viver aqui na terra. Porque a gente sabe que se nós tirássemos a cruz da história, não haveria possibilidade do perdão, da graça, não teríamos a oportunidade de um dia termos uma experiência com Cristo e nós possamos ter a esperança de um dia encontrar com Ele nos céus. E a gente precisa ter essa fé. E essa fé é característica também daqueles que já não mais vivem e deixam Cristo viver. Ser um crente não é viver livre das dificuldades. Ser cristão não é viver livre das dificuldades. Porque muitas vezes a gente vem buscar a Deus achando que nós teremos os nossos problemas todos resolvidos. Só que não é assim. Ser um cristão autêntico é ter os conflitos, ter as dificuldades, mas ter a certeza de ser cuidado e amparado pela mão do Senhor. É ter a convicção que não serão as circunstâncias que irão determinar a paz no meu coração. Não são as circunstâncias que vão determinar se eu vou ter paz ou não, se eu vou dormir à noite ou não, se eu vou conseguir ter uma vida saudável, tranquila ou não. Não são as situações, não são os problemas, não são as circunstâncias que eu estiver vivendo. O que vai definir a forma como eu vou viver é a certeza de que eu tenho que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a presença viva de Deus que nos traz a paz. É a presença viva de Deus. É deixar Deus reinar soberanamente na nossa vida. E a gente já, caminhando para a conclusão, a gente precisa entender isso. E o momento é de uma avaliação para as nossas vidas. Será que eu tenho deixado Cristo reinar na minha vida? Deus tem o total controle da minha vida? Eu tenho aberto mão? Eu morri para que Cristo viva? Ou eu ainda continuo me debatendo, tentando encontrar uma vida que na verdade não vai me levar a lugar nenhum? Abrir mão de nós mesmos, morrer para nós mesmos e carregar a nossa cruz para que Cristo possa reinar. Hoje é um dia de reflexão sobre a morte. E é um dia de reflexão sobre a nossa morte. Se nós verdadeiramente já experimentamos a cruz. E se já experimentamos, se as características têm sido visíveis na minha vida. Que em nome de Jesus, esses valores apresentados possam ser reais na nossa vida. Que a nossa vida seja um reflexo de Jesus. Que através de nós, as pessoas possam conhecer as grandezas de Cristo. E ter a oportunidade de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Que a nossa vida seja o nosso cartão de visitas.
Existe uma frase antiga que diz que antes do que palavras, que a nossa vida possa falar quem Deus é, que a nossa vida possa ser essa voz do Senhor, que a voz da graça, do amor e do reino de Deus possa chegar às pessoas através da nossa vida, que nós sejamos a extensão dessa voz, através do viver de Cristo na nossa vida, e que nós possamos abrir mão de tudo, para que Cristo possa ser tudo em nós. Amém?